E assim, se fosse possível, depois vocês confirmassem se está aparecendo para vocês os links dessas próximas aulas lá. Porque eu fiz, inseri hoje de manhã. Aí, se tiver aparecendo, vocês puderem me dar um retorno, senão eu vou ter que ver o que está acontecendo de errado. Se eu for no site da União Piscina, acho que está aparecendo os links do circuito Tá, elétrico. Para mim. aqui tem mais pessoas dando feedback que sim. Beleza, então. Ali, na última dúvida, encerrar, Pode perguntar. em relação à presença, vai ter a presença, não vai, ou não é necessário? Só para a gente entender. Obrigado. Uhum. A presença, a gente faz a chamada nas aulas práticas, né? Então, vai ser no dia 10 de maio mesmo. Aí eu vou fazer as chamadas. Nas aulas síncronas, fui orientada de que não precisa fazer a chamada. Então, as aulas de segunda-feira não tem chamada, mas na aula de sábado, do dia 10 de maio, terá. Não, beleza, porque às vezes a gente perde alguma aula, porque eu já tinha alguns Né? compromissos aqui, até de igreja, que é igual, por exemplo, toda segunda aqui eu tenho terço. Eu tô no Ah, terço, mas tô assistindo a aula. bom. Mas a gente precisa. E aí dá pra gente assistir depois que você liberar o link. Obrigado, viu? Sim, é isso mesmo. Olha, nada, imagina. Eu vou terminar a aula de vocês e eu vou dar uma aula presencial aqui na Uniub mesmo. Então, enquanto, né, ele processa a gravação da aula e o arquivo, eu vou estar lá dando a aula, mas assim que eu ficar disponível, eu já posto para vocês aqui a aula, tá? Eu vou tentar fazer o possível para postar o arquivo, tá? Se o arquivo ficar muito grande, que tem esse problema, né, de não caber ele no AVA, aí eu faço como o professor Guilherme me orientou também. Posto no YouTube e mando o link para vocês lá naquele canal de comunicação do curso. Certinho? Então tá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não é nenhuma conversa de político, não, tá? Eu adoro essa matéria, eu adoro essa disciplina. Eu ministro ela aqui no presencial também. E hoje eu vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre circuito misto, porque, opa, peraí que tem mais gente com a mão levantada aqui. Ezequiel, você quer falar alguma coisa antes de eu começar? Aline, boa noite, Ezequiel. A prática de circuito elétrico é com você também? É comigo também. Ah, certo. É preocupante porque já está no final, né? É no dia 10 de maio que está agendada. Ah, muito bem, não, obrigado, hein? Imagina. Uhum. O Everton perguntou no chat. Aqui, ó. Tá, deixa eu ver aqui. Se eu vou passar alguma coisa da avaliação discursiva. Olha, hoje na aula, você fala? Na aula de hoje? Eu vou falar sobre circuito misto, né, e divisor de corrente. Agora, se isso está na avaliação discursiva, na avaliação presencial, você fala? Na CQA? Ainda não teve nenhuma aula prática, é isso mesmo. As aulas vão acontecer no dia 10 de maio, tá? No sábado, dia 10 de maio, das 8 às 14h45. Everton, eu não acessei as ACQAs ainda, tá? Como eu mencionei mais no início, eu tive acesso hoje, então eu priorizei a aula síncrona, tá? Aí, se você tiver alguma dúvida específica e você quiser me mandar por aqui ou no Tira Dúvidas, eu organizo para responder isso de forma, né, bem prática mesmo, bem discursiva aqui no nosso próximo encontro, que vai ser na próxima segunda-feira, tá? Pode ser? Cineide, as ACQAs,
elas já foram construídas, já estão lançadas, é a mesma. Eu digo que se vocês tiverem dúvida, né, da CQA e quiser me trazer, eu resolvo na próxima aula síncrona, tá bom? Hoje eu vou falar de circuito misto. Já havia começado, o professor tinha começado a resolver a CQA aqui, você fala? Ou você tinha começado a resolver o Cineide? Ah, sim, não, pode resolver, tá? Tranquilo, pode fazer, que não vai mudar em relação aos exercícios, tá bom? Pode ficar tranquila. E aí, se tiver dúvida, na próxima aula eu respondo vocês, eu resolvo aqui com vocês de alguma forma que eu não traga a resposta, né, certa lá da resposta final para o exercício, tá bom? Eu oriento vocês na resolução. Certo. Vocês têm mais alguma dúvida em relação ao AVA, em relação ao andamento da disciplina, às aulas, ao agendamento, né, das aulas, que eu acredito que vocês ficaram sem aula, foi dia 18/3, né, a última, vocês ficaram, acho que 15 dias, né, sem aula. Pode falar. Ai, Pagoto. Com relação a isso aí, porque foi tão de repente essa mudança? Para mim, foi tipo, sei lá, até hoje eu não sabia que tinha aula hoje, porque eu não estava na agenda. E do nada, pum, hoje Não, tem. Tipo, a aula de hoje, ela estava na agenda desde sexta-feira. Só as outras aulas que eu lancei hoje pela manhã, mas a aula de hoje, ela estava desde sexta lá na agenda. Sim, eu peço desculpas se ficou confuso, né, mas eu estou começando hoje mesmo, e tem coisas, assim, da parte anterior que eu não consigo responder ainda, tá? Eu posso procurar saber e trazer para vocês depois, em relação à logística, né, a parte administrativa mesmo, mas quanto às coisas que aconteceram antes de sexta-feira, eu não consigo. tudo bem, aqui pra mim só vai do nada mesmo, porque só tinha, tipo, um planejado e tal. Entendi. Professora, também não apareceu para minha aula de hoje. Eu só fiquei sabendo há um pouco tempo atrás. Não está aparecendo, mesmo agora, quando você acessa lá, o link não aparece? Não, a aula de hoje apareceu hoje. Não tinha aparecido, que normalmente eu olho as aulas logo em domingo, assim, mas não tinha aparecido a aula de hoje, não tinha aparecido a aula do dia 10, nada. Entendi. Eu vou reportar isso, estou até com papel aqui para eu anotar essas coisas, porque talvez seja um problema no sistema, então, não é nem de agendamento. Então, quem teve esse problema foi o Lucas José. Eu desconfio que foi problema no sistema mesmo, porque tinha uma aula que avisaram para mim no WhatsApp no dia. Deixa eu olhar o dia aqui para a senhora. Aconteceu uma coisa específica, tipo, uma aula que iria ter e não teve mais também, se for o caso. Até posso olhar também aqui. O seu nome é Rai Pagoto? Raí Pacoto. Rai Pagoto, obrigada. Deixa eu anotar aqui, que aí eu vou passar isso, vou reportar para o Marquinhos, tá? Aqui, foi uma aula dia 1/4. Eles Dia falaram 1, que ia ter e não estava marcando no AVA, e não teve realmente. entendi. Dia 1/4, certo. E hoje também, 7/4. Beleza. No meu caso, tinha um também, 1/4 teve. Não tinha aula que, tipo. Aí depois pediu desculpa e tal. Não, que isso, imagina. O Rai, de qual curso, qual engenharia que você é? Computação. Computação. E você, Lucas? Engenharia da computação também. Também. Ah, então pode ser um problema no AVA do curso de computação. Eu vou reportar amanhã para o Marquinhos.
tá? Amanhã de manhã eu já aviso ele. Anotei aqui os nomes de vocês, o curso e o que aconteceu. Deixa eu ver aqui, o que mais que tem no... Edilson, você perguntou se as aulas do dia 10 vão ser todas online. Sim, vão ser todas online, tá? Com simulador, a gente vai fazer as práticas. Semana passada, teve aula, mas não teve, certo. Carlos, eu te peço desculpas, assim, em nome da coordenação, porque eu acredito que a tramitação de mudança de professor, ela começou no início da semana. Então, para fazer o ajuste, assim, de passar o acesso para mim, né, eles têm que tirar do professor da matéria para poder passar. O que aconteceu, pessoal, assim, de uma forma bem resumida, é que 2 professores deixaram a instituição agora no início do ano. Então, um deles passou no concurso e foi chamado, né, de forma repentina para o resultado do concurso, e o outro se aposentou. E também a aposentadoria estava em processo, saiu de repente. Então, o professor Guilherme ficou com um acúmulo muito grande de disciplinas, e aí, para desafogá-lo, né, eu vim para poder ajudar ele a conduzir algumas das matérias, tá? Então, estava lá na reitoria, em andamento, e agora que conseguiu se resolver, conseguiu desenrolar. Então, assim, basicamente foi isso que aconteceu, mas essas questões mais internas, burocráticas, com relação ao sistema, né, de desmarcação de aula, coisa que acontece, assim, né, obrigada, Everton, obrigada, coisas que acontecem mais repentinamente, a gente não tem muito controle, tá? Eu estou à disposição de vocês mesmo para tirar as dúvidas, apesar de não ter, obrigada, Rai, obrigada, apesar de não ter respondido ainda todos os tira-dúvidas, tá? Mas eu estou aqui à disposição mesmo, tá bom? Uhum. Pessoal, eu vou começar então. Eu vi que lá na última aula que o professor Guilherme ministrou para vocês, ele falou de circuitos em série. Pode falar, Lucas. Eu cheguei na hora que vocês estavam falando de chamada, só para saber, essa aula vai ter chamada também? Não. Não? É só Desculpa a aula prática. interrupção. Imagina, que é isso. É só aula prática, só do dia 10 de maio mesmo, tá? As aulas síncronas da segunda-feira não vão ter, não. Uhum. Obrigada, Sávio. Obrigada. Eu vi que vocês viram, né, sobre circuitos em série, circuitos em paralelo, ele abordou o Kirchhoff com vocês também, né, falou de potência, de tensão, de corrente, e o passo seguinte dos circuitos em série e paralelo são os circuitos mistos, que aí ele envolve tanto série quanto paralelo, né? Então, aqui nós temos, nesse circuito, por exemplo, a gente sempre começa a analisar um circuito, quando ele é misto, no sentido contrário da fonte para a fonte. Então, daqui para cá, a gente vai fazer essa análise. A gente vai perceber que esses 2 resistores aqui, o de 12K e o de 6K, eles estão em uma configuração, e se a gente fizer um resistor equivalente deles, depois ele vai ficar em outra configuração com o resistor de 2K, certo? Diga, Cosmo. Cosmo Clementino, pode falar, se você quiser. Você está com o microfone desligado, você não percebeu? O Cosmo. Oi, professora. Oi. Tudo bem? Boa noite, joia? Noite, joia. Você está falando aí, a legenda está saindo tudo em inglês aí, né? A gente está falando. Uai, deixa eu ver aqui. Pelo menos para mim está saindo tudo em inglês aí. Nossa, e não é que estava mesmo? Deixa eu mudar aqui. Ok. Obrigado. Imagina, eu que agradeço por ter me avisado. Obrigadão. Vê se melhorou agora. Pronto.
Agora voltou para português? Acredito que sim, né? Pessoal, esses dois resistores aqui, ó, vocês conseguem me falar de que forma que eles estão dispostos, se é em série ou em paralelo? Esses dois aqui do final? Paralelo. Foi paralelo, professora. Isso aí, gente, beleza. Vocês estão, ó, tá na ponta da língua. E como que a gente faz um equivalente de resistores em paralelo? A gente tem duas formas, né? Tem três, na verdade, né? Mas uma delas é o produto dividido pela soma dos dois, certo? Eu particularmente adoro esse formato, porque quando a gente vai fazer concurso, você não pode usar calculadora. Aí é uma forma de errar menos, sabe? Produto pela soma, porque a conta fica menor, né? E nós temos também aquela outra forma, que é 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, que no nosso caso aqui, na verdade, vai ser 1 sobre R2, aqui, e 1 sobre R3, certo? Se a gente for usar esse formato aqui, ó, nós teríamos, então, 1 sobre resistor equivalente é igual, peraí, que esse igual ficou fora aqui, é aqui. 1 sobre 12K mais 1 sobre 6K, certo? Ah, mas se eu quisesse fazer produto pela soma, vai dar o mesmo resultado? Vai dar o mesmo resultado. Se der diferente, é pouca coisa. Por quê? Pode ser que dê uma diferença de arredondamento, tá? Então, o nosso único problema talvez seja com o arredondamento, tá? Que dê diferença aí. Então, volta aqui, canetinha. Vou fazer produto pela soma, depois eu faço o das frações, tá? Para vocês. Então, fazendo produto pela soma, eu tenho que um resistor equivalente entre os resistores 2 e 3, ele vai ser igual a 12 vezes 10 a terceira, né, que é 12K, vezes 6, vezes 10 a terceira, sobre a soma deles, ó, o produto, né, a multiplicação deles sobre a soma deles. Então, 12 vezes 10 a terceira, mais 6 vezes 10 a terceira. 12 vezes 6, nós vamos ter que 72, né? 6 vezes 10, quando a gente tem uma multiplicação de potências de 10, o que a gente faz? Ó, o Arley já respondeu ali quanto que vai dar. Vai dar 4 mesmo, 4K, o Arley, muito bem. A gente conserva a base, né? Então, a gente conserva o 10 e soma os expoentes. Então, 3 mais 3 aqui vai dar 6, sobre 12 mais 6, 18, vezes 10. Como é uma soma, não é uma multiplicação de potência de 10, porque o 10 a terceira, porque é 12K, quilo-ohms, né? Aí, quando é quilo, é 10 a terceira, tá? Quando é mega, é 10 a sexta. Certo? Eu não sei se nas suas aí, mas isso aqui tem um dos livros que você pediu para poder ler e tal. Tem uma parte que tem uma tabelinha só sobre os símbolos mesmo. Que tem um K, tem um M, tem outro aí. Então, nós estamos olhando na tabela, é isso. Isso, tem uma tabelinha com esses valores. Vocês têm a tabelinha aí no material? Eu ainda não olhei todo o material. Tem? Então dos livros, tudo que eu comentei dos livros, tem essa tabelinha. Eu até copiei aqui. Beleza, então. Ó, a Tessa está perguntando se você tem ela fácil aí, Raí, ó, a tabela. Você pode enviar. Eu posso fazer aqui, tá aqui no chat. Você quer?
Tá bom, Aí, eu vou copiar e vou mandar no chat, tá bom? beleza, certinho. Obrigada, viu? Pessoal, eu tenho uma tabela no material que eu uso aqui no presencial também. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar esse material com vocês, tá? Não sei se eu consigo anexar junto com a aula, mas eu envio para vocês também, tá bom? Aí tem vários níveis de potência de 10. Tem do menos 18 até o mais 18 lá, tá bom? Eu mando para vocês, sim. Oi, Calixto. Aí você colocou vezes 10 porque é quiloohms. Isso, vezes 10 a terceira, porque é quilômetros. Se não fosse quiloohms, seria só 12 vezes 6. Isso mesmo. Ah, Só sim. 12 vezes 6. Ok. Tá? Ah, eu vou criar uma comunicação lá no AVA, porque aí eu consigo mandar um anexo, tá? Tirar a tabela do chat, eu também não sei não. Mas eu vou mandar para vocês lá na comunicação, tá? Vou criar uma comunicação lá para vocês e vou mandar. Ela é basicamente assim, ó, essas potências de 10. As nomenclaturas e os valores. Vou colocar aqui os mais usados, tá? Por nós na engenharia. O símbolo, aqui. O nome e o valor. Basicamente, 6 que são mais usadas. Pelo menos aqui na matéria de circuitos elétricos. Então, uma linha aqui. Vou fazer ela aqui embaixo. Ó, o símbolo. O menorzinho de todos que a gente vai usar provavelmente é o nano, depois vem o micro, o mili, o quilo, o mega e o giga, tá? Então, nome aqui, nano, micro, mili, quilo, mega e giga. Valor do nano, 10 a menos 9. Do micro, 10 a menos 6. Do mili, 10 a menos 3. O quilo é 10 a terceira. O mega, 10 a sexta. Opa, o que é? Eu pensei no 10 a terceira, escrevi a Z. 10 a terceira. Não ficou ruim, hein? Peraí. 10 a sexta. E o giga é 10 a nona. Tá? Posso, Gabriel, posso sim fazer, tá? Uma questão com chave aberta e chave fechada, tá bom? Diga, Warley. Então, professora, exemplo aí, esse 10 a sexta, Uhum. né? Mega. 12, exemplo, elevado a 10 a sexta, ele vai ser 120.000? Dos exemplos, você fala aqui em cima, o 72 vezes 10 a sexta? Porque 10 a terceira dá 12.000, não é? 12.000, isso. Se ele fosse Então, 12 vezes 10 a sexta, ele seria 12 milhões. Porque esse valor aqui, ele é a quantidade de zeros.
tá? Então, são seis zeros à direita. Se o valor é negativo no expoente, é a quantidade de casas antes da vírgula que a gente tem. Então, no caso do menos 6, eu vou pôr 6 zeros antes da vírgula. É, na verdade, são casas após a vírgula, né? Não antes da vírgula. Antes da vírgula fica positivo. Vou Certo, escrever certo. aqui Então, em outra página aqui para você. Ó. Por exemplo, o 10 a terceira, ele é 1.000, né? O 10 à sexta, a gente vai ter 6 zeros. Então, vai ser aí ele é 1.000.000. O 10 à nona, ele é 1.000.000.000. E assim por diante. Agora, quando a gente tem a expoente negativo, aí é a quantidade de casas que a gente tem após a vírgula. Então, 10 aqui é menos 6, eu vou ter 6 casas após a vírgula. Vai ser assim, como se a gente multiplicasse aquele valor por esses valores aqui. então, se fosse 12, esse um aqui já seria o do 12 já. E isso já seria o do 12, aí seria Entendi. 12.000. Certo. Obrigado. Imagina. Bom, vou voltar aqui. Diga, Everton. Ô, professora, depois, se a senhora puder dar um spoilerzinho de como colocar essas contas aí na calculadora científica, para poder Opa, ajudar a gente, ajudo aí pode demais. ser? Aí depois a senhora mostra aí para a gente aí como é que faz, pode ser? Pode sim, eu mostro sim. Tá bom, então, obrigado, valeu. Imagina, de nada. Ó, vou só terminar esse cálculo aqui, aí eu mostro para vocês, tá? Como que faz isso na calculadora. Essa divisão aqui de 72 por 18, quando a gente tem uma divisão com potência de 10, gente, nós dividimos os valores que estão multiplicando as potências de 10, então a gente vai ter aqui um REC, né, de dois dos resistores, é o equivalente entre os resistores 2 e 3. 72 dividido por 18, que vai dar 4, né, vezes, aí a gente copia a base da potência de 10, aqui embaixo eu esqueci de colocar o 3, ó, quando é somado fica do mesmo jeito, né, e a gente vai subtrair os expoentes, então fica 6 menos 3, que é o próprio 3. Então, eu posso dizer que isso daqui também é 4 quiloohms, né? Por quê? Eu tenho um multiplicador que é 10 a terceira, e 10 a terceira para a gente é o quilo, certo? Alguém ia falar? Não? Beleza, então. Eu vou continuar a conta aqui na próxima página, então. Ó, então, o equivalente entre esses dois aqui é um resistor que vale 4 quiloohms. Se a gente redesenhar esse circuito, substituindo esses dois por apenas um, que é isso que significa resistor equivalente, tá? É um resistor que equivale a todos que a gente fez, que a gente envolveu no cálculo. Então, eu posso substituir esses dois por apenas um de 4 quiloohms. Eu vou redesenhar o circuito. Então, a tensão é 54 volts, né? Não era para passar tanto, querida. Peraí, galera. Deixa eu ver se eu consigo reduzir isso aqui para caber na mesma página. Ah, pegou coisa demais. Não deu certo.
Então, aqui, agora, se eu redesenhar esse circuito, eu teria um circuito mais ou menos assim. Vou ver se colocar essa cor mais fina aqui. A fonte tá aqui. O resistor de 2 continua aqui, ó. E aqui eu teria só um, que vale 4 quiloohms, que é aquele resistor lá de cima. Aqui é o R1, então ele vale para a gente 2 quiloohms, e a fonte vale 54 volts, tá? Agora, esses dois resistores estão, e isso vai virar um em série, muito bem, Warley. Eles estão em série, né? Tá um de mão dada com o outro ali. Se eles estão em série, facinho, né, gente, de fazer um resistor equivalente total agora, né? Um resistor equivalente total de dois resistores em série é a soma dos dois, tá? Então, vamos somar esses dois aqui, e a gente vai ter 2K mais 4K, que é igual a 6 quiloohms. É o meu resistor equivalente. Então, eu posso transformar esses três aí em apenas um de 6, tá? E como que eu calculo a corrente total desse circuito? O Arley não consegue decorar as fórmulas. Você fala a fórmula de fazer o equivalente dos circuitos em paralelo, do circuito em série, essas. Para achar corrente total, para achar Ah, essas outras formas. certo. Ó, a fórmula que a gente mais vai utilizar é aquela da primeira lei de Ohm. O triângulo das potências. Acho que travou aí, né? Ô, professor, a tela está congelada. A sua tela. E a voz né, também. Parece que a professora abandonou nós aí, gente. Ela deve ter caído. Nossa, se for o caso, é complicado. Não, não, a Vou deixar. professora, gente, a professora consegue. Ela consegue encerrar essa reunião e chamar outra reunião. É porque literalmente está apresentando ainda, teoricamente. Essa aula vai ter presença, rapaziada? Cheguei meio atrasado. Final da Vai ter aula. presença, não. Presença é só na prática. Ah, é. Essa aula não tem presença, não, mas eu acho que é bom o aluno ficar assistindo, porque, né, pelo menos marca uma presença para o professor aí, né, velho? Não, beleza. Aqui, essa matéria eu já fiz ela no curso técnico. Tá de boa pra mim. Aí a questão é eu deixo rodando aqui e vou fazer outra coisa. Valeu, rapaziada. Pessoal, caiu a conexão aqui na universidade. Foi perceptível. Acontece, né? Eu voltei. Você abandonou a gente. Oi? Desculpa aí, viu, gente? Problemas técnicos. Foi bem na hora da piada ruim. Eu acho que a piada foi tão ruim que a conexão até caiu, sabe? As minhas são piores, mas tudo bem. Ai, ai, ai.
Vou abandonar, não, gente. Nossa, foi mal. Mas vocês ouviram a piada? Que a fórmula é tão fácil que quem vê ri? Então vocês nunca mais vão esquecer, né? De tão horrível que é a piada. Então Faz tá bom, sentido. faz sentido, né? E o que que a gente tem aqui de variáveis nessa fórmula? A gente tem aqui a tensão, que a unidade é dada em volts, tá? Vou chegar para cima aqui. A gente tem a resistência, que a unidade é dada em ohms, que é a letra ômega, a letra grega ômega, né? Isso, não tem presença hoje, só na aula do dia 10, tá? E nós temos, por último aqui, a corrente, que a unidade é dada em ampere. Calixto, pode perguntar. No caso, essa fórmula aí seria para Para calcular corrente, se você Ah. tiver a tensão e a resistência, ou para calcular a resistência, se você tiver tensão e corrente, ou para calcular a tensão, se tiver a corrente e a resistência. entendi. Bom, beleza. Então, pessoal, como aqui a gente já tem o resistor equivalente total, vou até anotar aqui embaixo, ó, a gente tem um REC total lá, que é 6 quilôohms, e a gente tem a tensão do circuito, que é 54 volts, nós vamos ter uma corrente total de, ó, se eu fizer aqui, se eu isolar a corrente nessa fórmula, eu vou ter o V do outro lado e vou passar o R dividindo, porque ele estava multiplicando com o I, tá? Então, eu tenho aqui 54 dividido por 6 quiloohms. 6 quiloohms eu posso chamar de 6 vezes 10 a terceira ou de 6.000, tá? Aí fica a critério de vocês também, vocês acharem mais fácil para resolver. É bom vocês treinarem usando a potência de 10, porque nas próximas disciplinas vocês vão usar mais ainda, e aí vocês vão habituando, tá? A usar a potência de 10. 9.000, isso mesmo, muito bem. Como que chegamos nesse resultado de 9 miliamperes? Ó, como não tem nada multiplicando aqui, vou dar um pulo do gato para vocês agora, tá? Não tem nada multiplicando o 54 aqui. Ah, e como que eu vou fazer com essa potência de 10 agora? Então, se eu tenho que subtrair, eu posso falar que multiplica um 10 elevado a zero. Por quê? Lembra da regrinha da potência? Qualquer coisa elevada a zero é igual a 1. Se eu multiplicar o 54 por 1, eu não vou ter o próprio 54? Então, eu posso multiplicar ali por 10 elevado a zero, não posso? Para ficar mais organizado, né? E aí, o que que eu faço? Eu divido o 54 por 6, e aí eu vou ter I total é igual 54 dividido por 6 dá 9. E a potência de 10, quando eu tenho uma divisão com potências de 10, eu subtraio o expoente que está no numerador pelo expoente do que está no denominador, tá? Ou seja, eu faço 0 menos 3, nesse caso aqui. Então, aqui vai ser 9 vezes 10 a menos 3, o quê? Ampere, que é a unidade. Uai, se eu olhar aqui, nessa tabela, o 10 a menos 3 é quem, gente? O mili. Então, eu posso falar que a minha corrente, aqui, ó, ela é 9 miliampere. Não posso? Beleza? Então, show de bola. Agora, a gente vai entrar numa segunda parte, tá? Que a gente já sabe a corrente total. Nós vamos aprender um pouquinho sobre o divisor de corrente. O que é esse divisor de corrente, né? Da onde que apareceu isso? Como que funciona isso? Deixa eu copiar essa imagem aqui. Deixa eu fazer aqui na outra página. Estou usando aqui. Oh. Tem uma corrente que ela é
gerada ali pela fonte de tensão, né? Então, ela vem por aqui, deixa eu fazer de rosa aqui para vocês, tá? Ela sai, que ela é gerada por essa fonte, né? A fonte, ela vai impulsionar aí os elétrons, ela tem uma força eletromotriz, ela vai empurrar esse fluxo ordenado de elétrons, que é a nossa corrente, para ele ir fluir pelo circuito, tá? Então, essa corrente, ela vem, essa que é a total da fonte, né, que foi os 9 miliamperes que a gente achou lá. Ela vem, passa por esse resistor, como ele está em série com a fonte, é a mesma corrente da fonte, então a corrente aqui nele é 9 mili. E aí ela chega num ponto aqui que é chamado de nó. O nó, ele é a união, boa noite, Ademir, ele é a união de 3 ou mais ramos, tá? E o que é um ramo mesmo? Recordando, um ramo, para quem tem dificuldade de visualizar, vocês podem considerar que ele é um fio, tá? E às vezes nesse fio, a gente vai ter um resistor, 2 resistores, a gente vai ter outros componentes, tá bom? Um ramo, normalmente, ele começa e termina em um nó. Não no mesmo nó, ele começa em um nó e termina em outro nó, tá? Basicamente, o fio é o caminho e o Isso. nó é... Sabe estrada? Tipo, é a estrada, tá, o nó é tipo aquela... Encruzilhada. É encruzilhada. Isso mesmo. Muito bem. O nó é o caminho. É por onde a corrente vai para o nó. O ramo é o caminho. O nó é o encontro de um ou mais ramos, aliás, 3 ou mais ramos, tá? Se a gente tiver 2 ramos só, a gente não tem um nó. Mas se a gente tiver mais um, a gente vai ter um nó, tá? Se forem 3 ou mais ramos. Ah, mas eu poderia ter mais ramos aqui? Poderia. A gente poderia ter um ramo aqui para cima, com mais resistor, outro aqui e outro aqui, entendeu? Poderia ser, assim, um negócio de doido, né? Vocês já viram um negócio que chama... É ilegal, tá? Isso que eu vou falar. Por isso que não pode fazer. Já viu um negócio que chama gato? Então, o gato é um nozão com vários ramos, né? Aí ele vai derivar energia de forma ilegal para vários lugares que vão utilizar de forma ilegal também. E pode dar até curto-circuito, dependendo do caso. E aí a pessoa, né, vem a óbito quando está roubando um cabo ali também, né? Quando ela está mexendo no nó indevido. Mas isso é conversa para outro momento nosso, tá, gente? Ó, o que eu quero que vocês entendam do nó? A corrente total é o 9 mili. Quando chega no nó, aqui, ela vai se dividir. Vem um pouco para cá, ó, para o R2 e um pouco para cá. Os dois precisam se alimentar de elétrons, né? Então, aqui, vou chamar ela de I2, e aqui ela já está até com o nome de I3. E aí a gente, então, isso daqui é o divisor de corrente, porque ela se divide e depois ela vem, passa pelo resistor, volta, essa daqui também, elas se juntam aqui e formam a corrente igual a da fonte de novo, tá? Porque esse daqui é uma malha e essa daqui é outra malha, tá? Que é um caminho fechado. E a gente calcula os valores, né, da malha de quedas e elevações de tensão, ou seja, fonte, consumo por resistor, por lâmpada e N outros dispositivos que podem consumir, saindo de um nó, percorrendo todo o caminho e voltando para o mesmo nó, tá? Isso daqui eu vou falar na próxima aula, estou só fazendo uma introdução. Hoje eu vou fazer aqui com vocês o divisor de corrente para a gente concluir essa parte, e eu vou dar um exemplo de circuito com chave, tá? Que teve uma aluna que me pediu aqui, mas como caiu a internet, eu perdi as conversas anteriores, tá bom? Posso tomar letra, se quiser. Pode. Qual que é mesmo? Deixa eu te uma ideia. Teve uma aluna que pediu para falar de... Foi uma aluna ou foi um aluno? Foi um aluno, Gabriel. Perdão, Gabriel, perdão. Gabriel pediu para falar de circuito com chave, tá? Chave aberta e chave fechada. Professor, depois eu vou
Essa pergunta aqui, professor, depois você pode fazer uma atividade com chave aberta e depois fechada? Estilo essa aqui rapidamente. É esse mesmo, é o Gabriel de Jesus. Sim. Certinho. Ó, vou fazer aqui, então, o divisor de corrente para vocês, tá? Vou só apagar um pouco de informação aqui. Não necessito, no momento, não carece. Para a gente ter mais espaço aqui de executar, tá bom? Então, vamos lá. Essa corrente de 9 mA, ela vai se dividir, então, vem um pouco para esse resistor e um pouco para o outro resistor. Gente, o resistor, ele dificulta a passagem de corrente, tá? Ele não bloqueia. Quem bloqueia é um isolante, né? Se ele dificulta e vai passar menos corrente quando eu tiver um resistor, agora, assim, chutando, tá? A gente vai calcular e vai mostrar se é isso ou não. Por qual resistor que vocês acham que vai passar a menor corrente? Pelo de 12 ou pelo de 6? Pelo de 12. Pelo de 12, né? Porque ele vai dificultar mais. A corrente é preguiçosa. Ela vai procurar o caminho mais fácil. Ela vai querer ir para o de 6, a maior parte dela, né? O que não der conta vai ficar com o de 12 mesmo. Como que a gente calcula o divisor de corrente? Nós vamos calcular, então, ó, a I3, que é do resistor de 6 kΩ. A gente utiliza o resistor oposto sobre a soma dos dois caminhos ali, multiplicado pela corrente que se divide, que no nosso caso aqui é o I total, tá? Então, quem que é o resistor oposto a I3? É o R2, não é? Então, nesse caso aqui, ó, vai ser R2 sobre R2 mais R3 vezes a corrente total. Aí você fala assim, professor, de onde que você tirou isso, né? Se a gente pegar o multímetro, na aula prática vocês vão ter oportunidade de visualizar isso e medir com o multímetro, vocês vão ver que a corrente de 12, ela vai ser menor realmente do que a corrente no de 6, tá? Então, vamos lá. I3 é igual R2, 12 quilo sobre 12 quilo mais 6 quilo, né? Vezes a corrente total, que é 9 mili. E agora, hein? Agora vamos colocar número nesses negócios? José Robson, pode falar. Então, professora, talvez numa prova, com um circuito como esse aí, eu fiz um pouquinho de forma diferente para poder achar a corrente, né? Tanto no R2 e no R3, né? Então, eu calculei a queda de tensão no R1, e aí, já que o R2 e o R3 estão em paralelo, a tensão é a mesma. É a mesma, isso mesmo. E aí eu calculei a corrente, entendeu? Tá certinho também, outro caminho. Perfeito, é isso mesmo. Muito bom. Ó, 12K, então, vai ser 12 vezes 10 a terceira, sobre 12 vezes 10 a terceira, mais 12, ou mais 12, não, mais 6. 6 vezes 10 a terceira, e multiplica 9 vezes 10, como é mili, é a menos 3, né, o 9. Então, ó, vamos resolver aqui na fração primeiro. Esses 12 aqui, eu vou copiar eles de novo, já poderia até multiplicar eles com os 9, tá? Mas eu vou copiar eles de novo, para a gente ir bem lentamente mesmo, pra vocês não perderem nenhum passo aqui, ó. Então, vai ser 12 vezes 10 a terceira, sobre, quando eu tenho somas com potências de 10, a soma, todas as potências de 10 tem que estar com o mesmo expoente, tá? Então, 12 mais 6, 18, vezes 10 a terceira, vezes 9, vezes 10 a menos 3, certo? Agora eu posso multiplicar, tá? Essa galera aqui, ó.
Tem uma fração, como aqui não tem nada embaixo, eu posso pôr 1, que se eu dividir por 1 vai ser o mesmo valor, e eu tenho uma multiplicação de frações, né? Então, eu vou multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. 12 vezes 9 vai dar 120, 108, né? 108 vezes 10 elevado, quando é multiplicação, na resposta, vai dar 0,06, eu acho. Isso mesmo. Mas, ó, mili, é 6 mili, isso mesmo. Quando a gente tem uma multiplicação de potências de 10, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, eu vou somar 3 mais menos 3. O mais e o menos são sinais diferentes, eu vou ter um resultado negativo, né? Então, seria 3 menos 3, que dá 0. Então, aqui eu tenho 10 elevado a 0. 10 elevado a 0, gente, é 1, não é? 108 vezes 10 elevado a 0 é o próprio 108, tá? Aqui embaixo eu vou ter 18 vezes 10 a terceira. 108 dividido por 18 vai dar 6, não vai? Ah, aqui eu não posso fazer isso não, por enquanto, eu vou usá-lo. Vou usar o 10 a 0 aqui, ó. Calma, calma, garota, calma. Com pressa, escorrendo. Ó, 108 dividido por 18 dá 6. E aí eu tenho as potências de 10 agora, né? Como é divisão, eu posso subtrair 0 menos 3, o próprio menos 3. Então, por isso que eu tenho 6 mil. Lembra da tabelinha lá, ó? Aqui. 10 a menos 3. Eita, tem que dar mais um. 10 a menos 3 mil. Oi, Calixto. Então... Foi sem querer. Ah, foi sem querer? Ah, de boa. É 6 miliampere. O I3, tá? E o I2? Pessoal, as duas correntes, né? Como a corrente ele se divide, eu posso falar que I1, que é a total, é igual a I2 mais I3, tá? Ou eu poderia fazer esse mesmo cálculo ali. Eu vou fazer dessa forma, porque é uma forma diferente também de vocês fazerem, tá bom? Então, se a I total, né, ou a I1, ela é igual a 9 miliampere, vamos lá, garoto. 9 vezes 10 a menos 3 é igual a I2, que eu vou calcular agora, mais a I3, que é 6 vezes 10 a menos 3. Vou passar esse 6 vezes 10 a menos 3 para lá, né? Subtraindo, vou ter 3 mil, tá? Então, I2 é igual a 9 vezes 10 a menos 3, menos 6 vezes 10 a menos 3. E dá 3 vezes 10 a menos 3, ou 3 miliampere. Divisorzinho de corrente, certo? Agora, faltou uma coisa para mostrar para vocês. Deixa eu ver, cadê meu colega aqui? Trabalho dessa menina, nossa senhora. E parece que ela não veio hoje. Faltou. Ah, faltou não. Calculadora. Pessoal, se vocês fossem fazer, por exemplo, a parte de... Vou começar pelo básico aqui, tá? A gente vai fazer um produto pela soma, então, com a calculadora. Então, eu vou fazer o seguinte, por partes aqui, ó. Vou pegar esse cálculo aqui e vou fazer na calculadora, tá? O 10 vezes, aliás, o 12 vezes 10 a terceira, vezes o 6 vezes 10 a terceira, dividido pela soma dos dois, tá bom? Então, como que eu faço isso aqui? Vocês estão enxergando bem? Eu não sei se vai estar invertido para vocês, a tela. Tá invertido? O nome da calculadora aí tá de trás para frente? Ô, professora, tem como aumentar a sua tela?
Um pouquinho? A minha, Se fixar ela com o principal, ela até aumenta. A tela da pessoa. Se capaz de cair na internet de novo. caiu de novo, voltou de novo. Falei! O professor tá querendo abandonar nós, gente. Tá quase na hora. Pessoal, Ô, professor, então você faz o seguinte, vai narrando as teclas que você vai digitando. tá bom, vou fazer Beleza. isso, então. Ó, Tessa, você levantou a mão? Professora, só uma dúvida. Naquela última página que a senhora estava fazendo contas lá, porque estava lá I3 mais 6 vezes 10 e tal. Aí embaixo ela colocou menos 6. É isso mesmo? Embaixo, Sim, coloquei embaixo menos menos. 6. Naquela Deixa eu página, na olhar última página que a senhora estava com a gente agora. Eu acho que é porque passou subtraindo, não? Então, mas menos 6 aqui não tá. A Na última última conta que a senhora tela fez agora. né? Ah, tá. É, porque passou subtraindo mesmo. É porque fica 9. Aliás, I2 é igual a 9 menos 6, né? A senhora finalizar, a senhora volta lá para mim. Eu fiquei muito em dúvida. Volto Então tá, sim. obrigada, professor. Nada, imagina. Pessoal, ó, para eu fazer aquela conta lá do 12 vezes 10 a terceira, né? Então, 12. Aí, na minha calculadora, tem um vezes 10 elevado a x. Então, eu posso ir nele direto, vezes 10 elevado a x, e colocar o expoente, que é 3, tá? Aí fica assim, ó, na calculadora. E aí, manda ver agora. Vezes 6, vezes o 10 aqui de novo, ó. Vezes 10, o x, aí eu coloco o 3 depois, aí vai ficar assim, ó. 12 vezes 10 elevado à terceira, vezes 6 vezes 10 elevado à terceira, certo? Aí, antes de fazer a divisão, o que eu poderia fazer? Eu poderia usar um parêntese para colocar a soma dentro do parêntese, tá? Para isolar, né? Fazer multiplicação primeiro, depois a soma de baixo primeiro e, por último, fazer a divisão. Eu vou apertar igual, porque eu já vou ter um semi-resultado aqui, ó. Ele colocou para mim 72 mega. Lembra que a multiplicação, o resultado foi 72 vezes 10 à sexta? Então, é 72 mega, tá? Aí eu vou na divisão, vou abrir um parêntese, aqui, ó. E aí embaixo agora, né, que vai ficar dentro do parêntese, ó, ele vai pegar a resposta, que é o 72 mega. Eu vou fazer a soma aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui 12. Aí eu ponho de novo, né, o multiplicador aqui, ó, vezes 10 elevado a 3, mais 6, vezes 10 elevado a 3. E fecho o parêntese e dou igual, tá? Olha lá como que fica a conta, ó. Resposta, né, que é a multiplicação lá, que deu 72 mega, dividido pela soma, tá? Aí a hora que eu aperto igual, ó a resposta lá, 4K. Aí, no caso, calculadora normal, é só você colocar no número comum, depois colocar vezes, parênteses, Isso. esse elevado ao número aí que você falou, elevado a 6, que é o ômega. Fecha parênteses, vai dar o resultado. Isso mesmo. E assim, se você quiser fazer a conta toda de uma vez, abre parênteses para fazer a multiplicação primeiro. Se pode fazer na prova, eu vou consultar, deixa eu anotar essa dúvida aqui e vou perguntar também, porque eu não sei.
realmente como que funciona. Eu acredito que sim, sabe? Mas eu vou perguntar. Pode usar calculadora na prova? Professora, Ô, Oi. professora, na prova pode usar a calculadora sim. Só tem que tirar, beleza. só tem que tirar a capinha. Tá. Só não pode ser eletrônica, tem que ser, se não me engano, financeira e a comum. E essa aqui, né, de científico é, normal, professor, né? calculadora científica na prova pode usar sim. Maravilha, então, galera. Muito bom. Sim, só a eletrônica que eu sei que não. Só não pode usar do celular. Tá. Só nem bastante eu Não, também. calculadora de aplicativo não pode não, no celular pode não. Não, pode não. Nem celular, na teoria. Mas tem muita calculadora de aplicativo também que é muito boa. Tem calculadoras ótimas de aplicativo. Ixi. O Gabriel perguntou no chat, vai estar tempo da circuito com chave? Eu vou tentar agora. Vou voltar a tela aqui do circuito. Voltou aqui. Vou tentar fazer um circuito breve com chave, tá? Na próxima aula eu trago um pouco mais elaborado. Pelo menos para você já começar a ter uma... Cadê minha caneta? Achei. Fazer um circuitinho em série primeiro, tá? Com chave. Então, aqui tem uma chavezinha, tá aberta, por enquanto. E aqui, ó, eu vou simbolizar uma lâmpada mesmo, tá? A lâmpada, ela tem uma resistência interna também. Mas aqui é uma lâmpada. Certo. Aqui, então, ó, eu vou colocar aqui que é um LED essa lâmpada. E aí, o LED, ele precisa de mais ou menos 3 volts, até 3 volts e meio, tá? Os LEDs mais comuns, né? Para acender, tá? Para funcionar. Então, eu vou colocar a fonte aqui com 3 volts mesmo. Aí, você imagina que isso daqui é o interruptor da parede e... Imagina, Everton. E que o LED é a lâmpada da nossa casa, tá? E que a fonte de tensão ali, que são os 3 volts, você imagina que ela é o quadro nosso de distribuição, né? Que é o nosso quadro, aquele que fica os disjuntores lá da casa. Então, o quadro tá lá, a lâmpada também tá ligada, mas o interruptor, ele tá para cima. Se ele tá para cima, tá aberto. A lâmpada tá acesa? Não. Aí eu vou lá e vou bater o interruptor, tá? Vim aqui, bati o interruptor, fechei ele, ó. Agora a lâmpada acendeu. Ó, nossa senhora, muita luz aqui. Meu Deus do céu. Tá ofuscando meu olho, entendeu? Então, o circuito com chave, ele funciona mais ou menos assim. Mas na próxima aula eu vou trazer um mais elaborado, tá? Vou trazer com resistores, para a gente poder fazer uma aula com cálculos, né? Quando a chave está aberta, quanto que é a corrente naquela parte do circuito, quando a chave está fechada, como que funciona. Beleza? Diga, Calixto. Professora, queria te perguntado antes, quando você estava calculando lá a série em paralelo, na hora que vem no nó, ela divide? Divide. Supondo que aquilo é 9 milivolts, aí ela vai 4,5 para cada lado? Se os resistores forem de valores iguais, elas vão metade para cada lado. Sim. Se não, a gente tem que usar a fórmula do divisor de corrente, que é essa parte aqui de baixo, que eu fiz o cálculo. De menor resistor tem que ver mais. Um resistor oposto sobre a soma dos dois, vezes o valor da corrente total, para saber quanto que vai para cada resistor. Se eles fossem iguais, ela dividiria igualzinho mesmo, na metade. Sim, aí vai ser na proporção que um vai ter do outro, né? Entendi. Aí, assim, como o resistor, ele dificulta a passagem de corrente, quanto maior o resistor, menor a corrente vai passar por ele, né? Entendi. Tanto que aqui pelos cálculos, ó,
Aí 2 é igual a 3 mili, e aí 3, que é do resistor menor, que é o de 6, ela é 6. Ah, E é o dobro da outra. ah, Né? O valor do resistor de cá é o dobro. entendi. Agora eu entendi. Tá? Tá. Beleza. O Arley, a fórmula que você estava falando é essa daqui? Ou a fórmula de calcular o divisor de corrente? Do divisor, certo? Ó, ela é o seguinte: você pode fazer resistor oposto ao ramo que você está calculando a corrente, sobre a soma dos resistores dos dois ramos, e aí essa divisão é multiplicada pela corrente que vai se dividir, que no nosso caso ali é a corrente total, é a própria corrente total, tá? Pessoal, nossa aula está chegando ao fim, tá? Gabriel, eu não tenho canal no YouTube ainda, mas foi um bom comentário para mim, que me alertou para que eu crie um, né? Na verdade, eu tenho, sim. Agora eu estou lembrando, eu tenho um vídeo lá de 2015, explicando como calcular um resistor equivalente daquele formato em cubo, né, de cubo de resistências. Vou passar para vocês depois, tá? Mas não é nada, assim, nada elaborado, sabe? O canal, não tem edição nos vídeos, tá bom? Obrigada a vocês, viu? Foi um prazer enorme conhecê-las. E eu deixei de responder alguma coisa, ficou alguma dúvida? Obrigada, Sandra, obrigada, viu? Obrigada a todos vocês. Assim que for disponibilizado, que eu tiver uma brechinha ali, eu subo a gravação para vocês. Ô, professora Aline. Oi. Aqui, eu tinha mandado um tirar dúvidas lá para o outro professor. Aí eu posso mandar direto para você? Pode mandar de novo. Que dia que você mandou? Você lembra? Mandei, foi semana passada, se não me engano, foi quinta-feira. Ó, de quinta para cá, deixa eu ver, eu tô com eles abertos aqui, deixa eu ver se o seu tá aqui, Everton. É Everton, não é? Sim. Everton, não tá aparecendo para mim do dia 2, das 21h37 para cá. Aí, o seu não está, mas se você quiser encaminhar para mim, tá? Tá Amanhã de ok. manhã eu vou começar a responder os tira-dúvidas das questões. Tá bom, beleza, valeu. Beleza? Valeu. Não vai ter chamada hoje, só na aula prática mesmo, do dia 10. Uhum. Certinho? Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite para todos. Vou ali para uma última aula. Vou encerrar, deixa eu iniciar a gravação aqui para parar a gravação.